E a pergunta de Deus para mim e para você nesta manhã é: como está a sua vida de adoração a Deus? Pastor, eu enfraqueci. Eu esperei tanto por aquela bênção. Ouvi profetas serem usados por Deus para dizer: olha, a bênção vai vir. Mas eu esperei 10 anos e ela não veio. E eu não canto mais, eu não prego mais. Eu ouvi uma época uma pessoa dizer, isso logo no início da minha fé, que ela fez um acordo com Deus: Senhor, eu vou parar de pregar, e enquanto o Senhor não me dá a resposta, eu não continuo. Você sabia que existem pessoas que fazem esse tipo de negócio? Senhor, eu estou na ativa, mas enquanto eu vou dar uma parada, enquanto o Senhor não me responder, eu não volto ativo. Irmão, você é um pastor, um homem de Deus. Não, senhor, eu estou com um negócio aqui, enquanto Deus não me responder, eu não volto ativa. Bom, você era tão animado, não, estou aqui quietinho aqui, e eram pessoas fervorosas. Mas o que lhe entristeceu? É porque aquilo que ela tanto esperava não veio. Não era uma benção qualquer, era o filho, era a consolidação do casamento, era a alegria maior, era o que ia trazer alegria àquela casa. Mas eu posso imaginar que isso é que é mais doído, porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa, missionário, que não adora Deus, aquela pessoa que é filho do cão, com a pomba gira, e ela está, meu Deus, tem que fazer operação para ela parar de ganhar criança, porque é um exagero. E talvez você já orou, Deus já abriu a madre de alguém, mas o seu não veio, meu Deus. Aí vem aquela palavra: será que eu estou em pecado? Mas Deus está dizendo: não, espera um pouco, ainda não é o tempo. Mas quando chegar o tempo de Deus, aleluia, ninguém consegue impedir a vitória do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz, porque naquela época havia cerca de 20 mil sacerdotes em Jerusalém. 20 mil sacerdotes, dividido em 24 grupos de sacerdotes. Então havia cerca de 800 a 900 sacerdotes para cada grupo. E Zacarias fazia parte do terceiro grupo, que tinha como líder Abias. Aí a Bíblia diz que come por sorte que Zacarias ministrasse no templo. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Colocaram então os 24 nomes, deu uma balançadinha, saiu o sorteio, o grupo de Abias, o 8º grupo. Então tá bom, vamos então pegar os cerca de 800 a 900 sacerdotes, vamos colocar dentro da urna, vamos dar uma balançada para ver o que sai. Aí quando sacudiram ali, saiu o nome de Zacarias. Posso imaginar que Abias chama Zacarias e diz assim: Zacarias, hoje é o dia, ou caiu em você a oportunidade de ministrar no templo. Zacarias tinha tudo para dizer assim: não vou. Era uma pessoa aparentemente frustrada, viveu a vida toda na presença de Deus, viveu a vida toda servindo ao Senhor, fielmente, viveu a vida toda na presença de Deus. O que ele mais queria não veio, ele tinha tudo para dizer: não vou, mas ele aceita. E isso tocou o coração de Deus, porque o diabo, no dia que ele esteve diante de Deus, ele tentou provar para Deus que nós somos seres interesseiros. A gente só serve a Deus por aquilo que Ele deu. Se Deus tomar da gente, a gente abandona a fé. E existem muitas pessoas em nosso meio que são assim, né? E que Deus nos dê pelo menos um pouquinho da fé de Jó, de perder tudo e continuar ainda sendo adorador do Senhor. Mas quando chega na hora de Zacarias, ele diz: pois não, teria que ficar uma semana no templo, oferecendo incenso, oferecendo ali, que representa a oração.
Eu posso imaginar que Zacarias dá um beijo na esposa e diz assim: olha, eu vou adorar a Deus mais uma vez. Deixa a esposa em casa, já velhinha, avançada em idade, e vai adorar o Senhor. Eu posso imaginar que as pessoas que não entendem a fé, porque a Bíblia diz que a fé é loucura para o mundo, olhava para aquele casal e dizia: não entendo como que esse casal é feliz. Eu não entendo como, aonde sai a felicidade deles, porque uma vida toda esperando, uma vida toda aguardando, mas não veio, ela não veio. Mas Zacarias deixa sua esposa em casa, vai para o templo e lá começa a adorar a Deus. Posso imaginar que na janela da eternidade Deus desbruça e fica olhando aquele servo, que para todo mundo era frustrado, mas para Deus ainda não havia chegado o seu tempo. Quanto tempo você está esperando por aquela bênção? Pastor, eu estou esperando pelo escolhido há 20 anos. Estou esperando por aquela criança há 30 anos. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora ele entra ali e começa a adorar a Deus. Ele vai adorando ao Senhor com o seu incenso dentro do santo do santo. E eu acredito que muitas outras pessoas não tinham tido oportunidade. E eu creio que alguns sacerdotes morriam sem nunca ter oportunidade de adentrar o templo, de adorar o Senhor no santo do santo, porque eram 20 mil sacerdotes para ministrarem. Eu acredito que eles iam ficando tão velhos, acabavam morrendo e nunca tinha oportunidade de ministrar. Mas naquele dia foi o dia de Zacarias, e ele entra e começa a adorar o Senhor. E de repente Deus então chama um anjo, e eu acredito que esse anjo era o Gabriel, porque é o anjo que cuida desse departamento de mensagem. Ou se não fosse Gabriel, pelo menos era alguém da sua, sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade. E ele chega e assenta ali no templo, e Zacarias está adorando, Zacarias está oferecendo incenso, e de repente o anjo se manifesta e disse assim: Zacarias, aleluia, a sua oração foi ouvida. Mas que oração? Aquela. Qual oração, anjo? Aquela oração. Não, mas tem tantas, não aquela que você tanto pediu, até deixou de pedir. Pois esta oração foi ouvida. Mas eu já deixei de orar por isso há 30 anos. Eu parei de orar por isso há 40 anos, não importa, aleluia, glória a Deus. E quando eu meditava nesse texto, Deus falou para mim: meu servo, existe resposta, porque quando o anjo chega e dá a palavra para Zacarias, ele fica mudo. O que é que eu entendo com isso? Ele duvidou. Aí você fala: mas pastor, a vitória não é pela fé. Não, existem vitórias que não são pela fé, existem vitórias que são resposta à fidelidade. Independente de ter fé ou não, se chegou o seu tempo, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Existem vitórias que não dependem de fé, é pela fidelidade. Zacarias ia duvidar. Por que ele ficou mudo? Porque ele duvidou. Ou ele poderia chegar e dizer assim para Isabel: eu sei lá, não sei se eu estou ficando doido, mas eu acho que é a velhice, porque estava no tempo, aí veio um anjo e disse que você vai ficar grávida, e como é que pode? Eu já estou avançado. A Bíblia usa o termo perdeu o vigor, né? O ventre da mulher não tinha mais vida. E como que isso pode acontecer? Iria também esfriar a fé de Isabel, porque Isabel poderia começar a ver alguma coisa mexendo no seu ventre e dizer que nada, isso é mioma, isso não é criança coisa nenhuma. Aí Deus coloca um selo na boca de Zacarias. Sabe por quê? Porque quando chega o momento de Deus na vida da pessoa que esperou, ele não quer saber se o diabo se levantou, se tem alguém na sua frente. As mãos de Deus se estendem, o impedimento cai e a vitória do Senhor chega. Aleluia, para aplaudir o nome do Senhor.
Pode glorificar